Livro Bulbok, por Fyodor Dostoiévski. Cadernos de uma certa pessoa. Trago a público, desta feita, os cadernos de uma certa pessoa. Não sou eu, é absolutamente outra pessoa. Penso que não é necessário mais qualquer preâmbulo. Semyon Ardalionovitch disse-me anteontem: diz-me, por favor, alguma vez estarás sóbrio? Ivan Ivanitch, estranha exigência. Não me ofendo, sou um homem tímido. No entanto, agora também me tomam por louco. Um pintor, por acaso, fez o meu retrato. Seja como for, és um literato. Eu deixei-o pintar-me o retrato e, vejam só, ele exibiu-o em público. Leio: venham ver este rosto próximo da loucura. Não me importo, mas por que tem de acontecer uma coisa assim? E logo, na imprensa? Na imprensa tem de ser tudo digno. Exigem-se ideais, enquanto aqui, se ao menos dissessem as coisas por alusões, já que têm o estilo para isso. Mas não, já não querem ir por alusões. Hoje em dia estão a desaparecer o humor e o bom estilo, e os insultos são tomados por piadas. Não me ofendo, não sou um literato dos grandes para perder a cabeça com isso. Escrevi uma novela, não a publicaram. Escrevi um artigo satírico, recusaram-no. Tenho passado pelas várias redações com artigos satíricos do mesmo gênero, e por todo o lado rejeitam-nos. O senhor, dizem eles, não tem sal. De que sal precisas? Pergunto eu, com ironia. Talvez ático. Ático aqui é uma expressão que significa humorismo fino. Nem sequer percebeu. O que eu faço, principalmente, é traduzir do francês para os livreiros. Escrevo também reclamos para os comerciantes. Uma raridade. Chá vermelho de plantações próprias. Pelo panegírico, a sua excelência, o falecido Piotr Matvevich, ganhei uma bolada. Escrevi A Arte de Ser Amado pelas Senhoras, por encomenda de um livreiro. Durante a minha vida, lancei 6 livrinhos desses. Planejo organizar uma coletânea de bons motes. Bons motes aqui significa ditos espirituosos, de Voltaire. Mas receio que os nossos vão achar isso insosso. Que Voltaire poderá sangrar hoje em dia? Hoje é a moca que vale, não é Voltaire? Partiram os últimos dentes uns aos outros, pois é esta toda a minha atividade literária. Sem contar com as cartas que, gratuitamente, mando para as redações, assinadas com o meu nome completo. Faço sermões e dou conselhos, critico e indico o caminho. Na semana passada mandei para uma redação a 40ª carta no espaço de 2 anos. Só em selos postais gastei 4 rublos. Tenho um caráter que não presta, é isso? Acho que o pintor não reproduziu a minha fisionomia, tendo em conta a literatura. Mas, antes, as 2 verrugas que tenho na testa, como se fosse um fenômeno raro. Como não há ideias, eles agora desenvencilham-se com o recurso aos fenômenos. E que bem lhes saíram as minhas verrugas no retrato, como que vivas. Chamam realismo a isso. Quanto à loucura, no ano passado houve muitos aqui, que foram escritos no hall dos malucos. E em que estilo? Com um talento tão original. E eis que, finalmente, se verificou. Aliás, há já muito que era possível prever. E isto é ainda bastante esmerado do ponto de vista da arte pura. Merece até louvores. Pois é, mas voltaram à carga, ainda mais inteligentes. Isso mesmo, acusar de louco é fácil, mas ainda não tornou ninguém mais inteligente. O mais inteligente, na minha opinião, é aquele que pelo menos uma vez por mês se considera a si mesmo parvo. Capacidade inédita nos nossos dias. Dantes, pelo menos, um parvo, nem que fosse uma vez por ano, sabia que era parvo, mas hoje, nada. As coisas até se confundiram a um ponto tal que é impossível distinguir-se quem é parvo e quem é inteligente. Fizeram isso de propósito. Estou agora a lembrar-me de uma piada espanhola
quando os franceses, 2 séculos e meio atrás, construíram lá, na terra deles, o primeiro manicômio. Fecharam todos os seus tolinhos numa casa especial para se convencerem a eles mesmos de que eram inteligentes. É uma perfeita verdade. Fechando o outro no manicômio, não provamos a nossa inteligência. Kay enlouqueceu, o que significa que agora somos inteligentes? Não, não significa. Aliás, que diabo? Mastigar este meu intelecto. Para quê? Resmungo, resmungo. Até a criada está farta de mim. Ontem veio cá um companheiro meu que disse: o teu estilo está a mudar, a ficar entrecortado. Zás, zás, uma oração intercalada, outra intercalada logo agarrada a ela. Depois mais qualquer coisa entre parênteses. E outra vez, zás, zás. O meu companheiro tem razão. Passa-se qualquer coisa estranha comigo. O meu caráter está a mudar, a cabeça dói-me. Começo a ver e ouvir coisas estranhas. Não são propriamente vozes. É como se estivesse alguém ao meu lado. Bobok, bobok, bobok. Qual bobok? Acho que preciso de alguma distração. Saí para me distrair, mas fui parar a um funeral de um parente afastado. Conselheiro, aliás, de colégio. Viúva, 5 filhas, todas solteiras, considerando apenas os sapatos. Que despeçona. O falecido sabia arranjar meios, mas agora existe apenas uma mísera pensão. Vou meter o rabo entre as pernas. Eu nunca era bem-vindo na casa deles. Nem lá iria hoje, se não fosse esta situação excepcional. Acompanhei-as no meio dos outros até o cemitério. Elas arredavam-se de mim muito altivas. A minha farda, de fato, está uma miséria. Há já 25 anos, acho eu, que não ia a um cemitério. Eira, que lugarzinho. Em primeiro lugar, o cheiro. Enterravam 15 mortos ou coisa assim. Mantos de vários preços. Havia, inclusive, catafalcos de um general e de uma senhora qualquer. Muitas caras tristes, muita tristeza fingida também, mas ainda muita alegria não disfarçada. O clero não tem de que se queixar. Lucra. Mas o cheiro, eu é que não gostaria de ser padre ali. Eu espreitava para as caras dos mortos, receoso da minha impressionalidade. Há expressões meigas, mas há também desagradáveis. De uma maneira geral, os sorrisos não são bons. Alguns até nem são mesmo nada bons. Não gosto. Sonho com eles. Durante a missa, saí da igreja para o ar livre. O dia estava um pouco cinzento, mas seco. Também estava frio, mas é outubro, compreende-se. Passei-me pelo meio dos túmulos, várias categorias. A terceira categoria é a 30 rublos, decente e não muito cara. As 2 primeiras categorias são dentro da igreja, e no adro, e bolas custam os olhos da cara. Na terceira categoria, estavam a ser enterradas desta vez 6 pessoas, incluindo o general e a senhora. Olhei para dentro das campas. Um horror. Água. E que água! Perfeitamente verde. Palavras para quê? O coveiro, a cada instante, tirava a água com o alcatruz. A missa continuava. Saí pelo portão para passear. Ao lado do cemitério há um asilo. Um pouco mais longe, um restaurante. Razoável. Nada mal. Petiscos e todo o resto. Estavam lá muitos do cortejo fúnebre. Reparei que havia bastante animação e uma alegria sincera. Petisquei e bebi um copo. Depois, participei pessoalmente, ajudando a transportar o caixão da igreja até ao túmulo. Por que razão os mortos se tornam tão pesados nos caixões? Dizem que é por causa de uma inércia qualquer, porque o próprio já não controla o corpo. Ou outro disparate do gênero, contradiz a mecânica e o senso comum. Uma coisa de que eu não gosto nada é quando, entre nós, tendo as pessoas apenas o ensino geral, se metem a falar de questões especializadas. Isto, entre nós, está muito divulgado. Os civis gostam de opinar sobre matérias militares e, inclusive, sobre os marechais de campo, enquanto os diplomados em engenharia opinam sobre filosofia e economia política.
Não assisti ao ofício, celebrado em casa pela alma do morto. Tenho meu orgulho, e se eles só me recebem por motivos de força maior, para que haveria de ir aos banquetes deles, mesmo sendo em memória do defunto? Apenas não compreendo por que me deixei ficar no cemitério. Sentei-me na pedra de um jazigo e mergulhei nas respectivas reflexões. Comecei pela exposição de Moscovo, terminei com pensamentos sobre o espanto, sendo este um bom tema em si. Sobre o espanto, cheguei às seguintes conclusões. Espantar-se, a gente contudo é, sem dúvida, uma estupidez. Não se espantar com nada é muito mais bonito e, sabe-se lá por quê, é considerado de bom tom. Porém, no fundo, é improvável que assim seja. Na minha opinião, não se espantar com nada é muito mais estúpido do que espantar-se com tudo. Além disso, não se espantar com nada é quase o mesmo que não respeitar nada. Também um estúpido é incapaz de respeitar. Antes de mais, desejo respeitar. Anseio respeitar. Disse-me há dias um conhecido meu. Anseia respeitar. Meu Deus, pensei. O que te aconteceria se te atrevesses a publicá-lo? Nisto deu-me o sono. Não gosto de ler inscrições tumulares. São sempre a mesma coisa. Sobre a laje ao meu lado estavam restos de sandes. Que estupidez e que despropósito. Deitei aquilo para o chão, porque não era pão, apenas sandes. De resto, deitar migalhas de pão para a terra não é pecado, se não me engano. Mas já para o soalho é pecado. Consultar o calendário de Suvorim. Pelos vistos, demorei muito tempo sentado ali, até demais. Ou seja, até me deitei em cima da laje comprida, em forma de caixão de mármore. Como foi que sucedeu que eu comecei a ouvir vozes? A princípio desprezei aquilo, nem prestei atenção. Porém, a conversa continuou. Pus-me à escuta. Os sons eram abafados, como se as bocas estivessem tapadas com almofadas. Porém, eram distintas e muito próximas. Acordei, sentei-me e pus-me a ouvir com atenção. Não, Excelência. Assim é completamente impossível. Vossa Excelência anunciou copas. Eu jogo em conformidade, mas de repente vejo que tenho 7 de ouros. Quanto aos ouros, era preciso ter combinado comigo antecipadamente. Então, como é? Jogar ao Deus dará. Qual é a piada? É impossível, Excelência. É absolutamente impossível, sem garantias. É necessário ter, obrigatoriamente, o Joker e dar as cartas no escuro. Pois, mas é que aqui não se arranja um? Que palavras presunçosas! Estranho e inesperado. Uma voz imponente e com peso. A outra voz, como que suavemente adocicada. Se eu próprio não tivesse ouvido, não acreditaria. Ao banquete fúnebre não assisti. No entanto, que jogo de cartas pode haver aqui e que general é este? Que os sons vinham dos túmulos. Disso não havia dúvidas. Inclinei-me e li a inscrição na lápide. Aqui jaz os restos mortais do general-major Pervoyedov, cavaleiro das ordens tais e tais. Faleceu em agosto do ano tal, com 57 anos de idade. Que descansem em paz os queridos restos mortais. Até um amanhã feliz. Que diabo é realmente general? Em cima do outro túmulo donde saía a voz bajuladora, ainda não havia monumento. Havia apenas uma pequena laje. Devia ser um novato. Pela voz, conselheiro áulico. Oh, oh, oh! Ouviu-se uma voz nova, a cerca de 5 braças do lugar do general, sob uma campa fresca. A voz era masculina, de homem do povo, mas cheirava a reverência e a enternecimento. Oh, 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 oh! Ah, está outra vez com um ataque de soluços? Ouviu-se de repente a voz enjoada e altiva de uma senhora irritada, como que da alta sociedade. Que desgraça ter ficado perto deste lojista. Não tive soluços nenhuns, nem sequer tomei qualquer refeição. É apenas a minha natureza. Nunca mais consegue livrar-se dos seus caprichos mundanos, minha senhora. Mas por que se deitou aqui? Deitaram-me aqui. A minha esposa e os meus filhinhos pequenos é que me deitaram. Não fui eu próprio que me prostrei aqui. Mistérios da morte?
porque eu nunca me deitaria ao lado da senhora, nem por todo o ouro do mundo. Estou aqui em conformidade com o meu capital e segundo o preço pago. É que sempre esteve dentro das nossas possibilidades financeiras pagar o nosso túmulo de terceira categoria. Amealhou o dinheiro, enganava as pessoas nas contas. A senhora é que não podia enganá-la, porque a partir de janeiro não abateu nadinha a sua conta. Sim, porque a senhora tem lá uma conta na loja. Isso já é estupidez da sua parte. Na minha opinião, é muito estúpido reclamar aqui as dívidas. Vá para cima. Dirija-se à minha sobrinha. É ela a herdeira. Onde é que posso ir agora? E a quem posso dirigir-me? Chegamos ambos ao nosso limite. E, pecadores, estamos em pé de igualdade perante o juízo de Deus. Pecadores, arremedou com desprezo a falecida. E não se atreva a falar comigo. Oh. Olhe que o lojista obedece a Vossa Excelência, minha senhora. E por que não obedeceria? Já se sabe por quê, Excelência. Porque aqui a ordem é outra. Qual outra? É que nós, por assim dizer, falecemos, Excelência. Ah, pois, mesmo assim, a ordem... Ora bem, obrigado. Esta é boa. Nada a dizer. Se as coisas aqui chegaram a este ponto, o que podemos esperar do andar de cima? Que coisas, francamente, continuava contudo a ouvir, embora com grande indignação. Não, eu ainda gostaria de viver. Não eu. Sabem, eu ainda viveria. Ouviu-se de repente uma voz nova. Algures entre o general e a senhora irritadiça. Está Vossa Excelência ao ouvir? Este nosso colega volta ao mesmo. Fica calado 3 dias seguidos. E de repente, não, eu ainda gostaria de viver. Não eu viveria. E com tanto apetite. E com tanta leviandade. Tem crises disto, Excelência, mas até já dorme, porque ele já adormece por completo. Pois está cá desde abril, mas de repente eu ainda viveria. Isto, aliás, é um tédio, observou Sua Excelência. É um tédio, sim, Excelência, mas não gostaria, Vossa Excelência, de gozar ainda um pouco com Avdotia Ignatievna? Não, poupe-me. Detesto essa chorona caprichosa. Também eu os detesto a ambos, replicou a chorona com repugnância. São ambos enfadonhos e não sabem falar de matérias ideais. Saiba, Vossa Excelência, não se arme em um homem importante, por favor, que conheça uma história curiosa, como o senhor foi varrido pelo lacaio de manhã, debaixo de uma cama de casal. Mulher abominável, resmungou o general entre dentes. Mãezinha Avdotia Ignatievna, vociferou de repente o lojista. Minha querida senhora, diz-me lá, sem guardares rancor. Eu estou a cumprir a minha pena. Ou está a acontecer outra coisa qualquer? Ah, ele volta ao mesmo, já o pressentia, porque sinto o cheiro dele. O cheiro está a rebolar-se. Não estou, mãezinha, e não tenho nenhum cheiro especial, porque ainda conservo o corpo todo, ao passo que a senhora é que começou, na verdade, a decompor-se, porque o fedor é realmente insuportável, mesmo pelas normas daqui. Tenho-me calado sobre o assunto apenas por delicadeza. Ah, seu maldoso, que ofensa! O senhor farta-se de feder, mas é a mim que culpa? Que chegue o mais depressa possível o 40º dia. Ouvirei as vozes lacrimosas por cima de mim, os gritos da minha esposa e o choro baixinho dos meus filhos. Ora, para que tanta saudade? Eles chegam, empanturram-se com cutiá. Cutiá são papas com passas de uva e mel, e são levadas para a igreja no dia da missa do corpo presente e que são servidas depois do funeral. E vão embora? Ah, que alguém acorde, ao menos. Avdotia Ignatievna, intrometeu-se o funcionário bajulador. Espere um pouquinho. Os novos vão falar. Também há jovens? Há também os jovens, Avdotia Ignatievna. Até muito novinhos. Ah, que bom seria. Mas como é? Ainda não acordaram? Ainda nem sequer acordaram os de anteontem, Excelência. Sabe que, às vezes, eles também ficam calados durante toda a primeira semana? Ainda bem que anteontem, ontem e hoje,
Trouxeram muitos de uma vez. É que 10 braças à nossa volta era quase tudo gente do ano passado. Sim, é interessante. Saiba Vossa Excelência que hoje, por exemplo, fizeram o funeral do conselheiro privado efetivo, Tarasevich. Reconheci as vozes. Conheço o sobrinho dele. Ajudou a descer o caixão. Mas onde está ele? A uns 5 passos de Vossa Excelência, à esquerda, quase a seus pés. Seria bom se travassem conhecimento. Não. Não me convém ser o primeiro. Ele tomará a iniciativa, Excelência. Vai ficar lisonjeado. Se Vossa Excelência quiser, pode encarregar-me disso, e então eu... O que se passa comigo? Gemeu de repente uma nova vozinha, assustada. Um novato, Vossa Excelência. Um novato, graças a Deus. E que rápido. Às vezes estão caladinhos durante uma semana inteira. Parece que é um jovem. Guinchou Avdotya Ignatievna. Foi por causa daquela complicação. Então, de repente, balbuciou o jovem. Ainda na véspera, o Schultz me tinha dito: o senhor tem uma complicação. E de manhã, de repente, morri. Pois é, meu jovem, nada a fazer. Observou com benevolência o general, pelos vistos contente com o aparecimento do neófito. Tem de se resignar. Bem-vindo ao nosso, por assim dizer, Vale de Josafat. Somos gente boa. Agora vai conhecer-nos e gostar de nós. General-Major Vassili Vassiliev Pervoyedov, um seu criado. Não posso. Tratou-me o Schultz. Houve uma complicação. Primeiro apanhou-me o peito. Tinha tosse, mas depois constipei-me. O peito e a gripe. E de repente, sem contar, o principal foi ser completamente inesperado. O senhor diz que primeiro foi o peito. Intrometeu-se com meiguice o funcionário, desejando animar o novato. Sim, o peito. Muita expectoração. Depois, de repente, para a expectoração e só o peito. Não podia respirar. E, sabe? Sei. Mas com o peito, o melhor é ir ao Eck e não ao Schultz. Sabem, até pensava ir à consulta do Botkin. Botman foi um grande médico e cientista russo, um dos fundadores da medicina clínica científica. Mas, de repente... mas o Botkin queima, observou o general. Não queima ninguém. Ouvi dizer que é muito atencioso e faz belos prognósticos. Sua Excelência fez esta observação relativamente aos preços, emendou o funcionário. Não. Leva apenas 3 rublos e examina muito bem. E receita? Eu até queria consultá-lo sem falta, porque me disseram... O que é que eu lhe hei de então fazer, meus senhores? Vou ao Eck ou ao Botkin? O quê? Onde? Sacudia-se o cadáver do general, rindo com prazer. O funcionário secundava-o em falsete. Querido rapaz divertido, como gosto de ti, guinchou a maravilhada Avdotya Ignatievna. Se deitasse um rapaz assim ao meu lado. Não, isto é que eu já não posso admitir. É isto o morto moderno. Aliás, vou ouvir mais um bocado e não me vou precipitar a tirar conclusões. Este novato moncoso, lembro-me dele de há pouco, deitado no chão, tinha a expressão de um frango assustado, a coisa mais repugnante que há no mundo. Mas vamos lá ver o que se segue. O que se seguiu, porém, foi uma algazarra tal que nem sequer guardei tudo na memória, porque acordaram muitos de uma vez. Acordou um funcionário conselheiro de Estado e pôs-se imediatamente a conversar com o general sobre o projeto de uma nova subcomissão no Ministério dos Negócios Estrangeiros e sobre a provável remoção, ligada com a subcomissão de funcionários, com que divertiu bastante o general. Confesso que eu próprio fiquei a saber muita coisa nova, pelo que me surpreendo com os caminhos pelos quais é possível, às vezes, informando-nos nesta capital das notícias administrativas. Depois, se me acordou um engenheiro,
mas ainda continuou a murmurar uns absurdos quaisquer, pelo que os nossos não o incomodaram. Antes o deixaram, por enquanto, de molho. Por fim, manifestou-se alguns sinais de animação tumular a senhora Fidalga, que havia sido enterrada hoje debaixo do cadafalco. Lebeziatnikov, porque o conselheiro áurico, bajulador e odiado por mim, ao lado do general Pervoyedov, tinha o nome de Lebeziatnikov. Azafamava-se e espantava-se muito pelo fato de todos, desta vez, acordarem tão cedo. Na verdade, também fiquei surpreendido. Aliás, alguns dos enterrados eram de 2 dias atrás, como, por exemplo, uma menina muito nova, de cerca de 16 anos, mas que não parava de soltar risinhos abomináveis e lascivos. Excelência, o conselheiro privado Tarasevich está a acordar, anunciou de repente Lebeziatnikov, muito afobado. Hã? O quê? Ciciou de súbito, com voz enojada, o conselheiro privado. Nos sons da sua voz havia qualquer coisa de caprichoso e autoritário. Escutei com curiosidade, porque nos últimos dias tinha ouvido algo sobre este Tarasevich, algo de escandaloso e extremamente preocupante. Sou eu, excelência. Por agora sou apenas eu. Qual é o pedido? O que deseja? Unicamente saber da saúde de Vossa Excelência. Por falta de hábito, todos no início se sentem como que num aperto. O general Pervoyedov desejaria ter a honra de travar conhecimento com Vossa Excelência e tem a esperança de... Não ouvi falar. Por amor de Deus, Excelência. O general Pervoyedov Vassili Vassilievich. É você o general Pervoyedov? Não, Excelência, sou apenas o conselheiro áurico Lebeziatnikov, o seu criado. Ora, o general Pervoyedov, disparate. Eu peço-lhe que me deixe em paz. Deixe lá, interrompeu finalmente o general Pervoyedov, com dignidade, o seu cliente tumular. Ele ainda não acordou, Excelência. É preciso ter isso em conta. É por falta de hábito. Quando acordar, então vai encarar as coisas de outra maneira. Deixa lá, repetiu o general. Vassili Vassilievich. Ah, Excelência, gritou alto e arrebatadamente uma voz completamente nova, mesmo ao lado de Avdotia Ignatievna, uma voz senhorial e atrevida, com a pronúncia cansada, de acordo com a moda, e articulando as palavras com descaro. Há 2 horas que os observo a todos. É que estou deitado há 3 dias. Lembra-se de mim? Vassili Vassilievich Klinavich. Encontramos-nos em casa dos Volokonsky, onde não sei porquê também deixaram entrar o senhor. Como? Conde Piotr Petrovich? Será que o conde, nesta idade jovem... Lamento muito. Eu próprio lamento. Só que tanto me faz e desejo tirar de tudo o maior proveito. Eu não sou o conde, mas barão. Apenas barão. Somos uns barõezinhos tinhosos, provenientes não sei de que lacaios. Nem sei por que o somos. Estou-me nas tintas. Sou apenas um velhaco da pseudo-alta sociedade e sou considerado chair policeman, ou seja, um caro meliante. O meu pai é um general zeco qualquer e a minha mãe, em tempos, era recebida en haut lieu, em alto lugar. No ano passado, com o judeu Ziffel, troquei por 50.000 as notas falsas e denunciei-o depois, mas Yulka Charpentier de Lusignan levou todo o dinheiro para bordéis. E imaginem que já estava noivo da Chevalevskaya. Faltam-lhe 3 meses para os 16 anos. Ainda está no internato. Dão-lhe um dote de 90.000, ou coisa assim. Avdotia Ignatievna, lembra-se como me depravou? Uns 15 anos atrás. Ainda eu era um pajem de 14 anos. Ah, és tu, malandro? Pelo menos Deus mandou-me para o pé de ti. Senão, isto aqui não teve razão em suspeitar de que o fedor era do seu vizinho negociante. Eu limitei-me a estar caladinho e a rir-me. O cheiro é de mim.
Fizeram-me o funeral com o caixão fechado. Ah, que nojento! Mesmo assim, estou contente. Nem vai acreditar, Klinevet. Nem vai acreditar quanta falta de vida e de espírito vai por aqui. Pois é, e eu tenciono organizar aqui alguma coisinha original. Vossa Excelência, não estou a falar consigo, Pervoyadov. É com o outro, Vossa Excelência. Senhor Tarasevich, conselheiro privado. Responda, sou Klinevet, que o levou na quaresma a Mademoiselle Furs. Está a ouvir? Estou a ouvi-lo, Klinevet, e tenho muito prazer. Acredite. Não acredito nadinha, e estou-me nas tintas. A sério, querido ancião, que gostaria de o beijar, mas graças a Deus não posso. Sabiam, meus senhores, o que fez este grandparent, no caso, este grande avô? Morreu anteontem, ou há 3 dias. E imaginem, deixou um buraco de 400 mil rublos nos dinheiros públicos, por causa de um desfalque que fez. Era uma verba destinada a viúvas e órfãos, mas, sabe-se lá por quê, tratava disso sozinho. Havia 8 anos que não lhe apareciam os inspetores à frente. Posso imaginar as caras pasmadas que eles têm agora e o que dizem dele. Uma ideia aliciante, não é verdade? Durante todo o último ano, fartei-me de me espantar. Como era que um velho gotoso de 70 anos guardava ainda tantas forças para a depravação? E agora tenho a resposta. Esses órfãos e essas viúvas, só o pensar neles dava-lhe ânimo. Havia muito tempo que eu sabia disso. Era o único a sabê-lo. Foi a Charpentier que me contou. Então, mal soube amigavelmente, na altura da quaresma, passa para cá 25 mil. Se na manhã mesmo terás uma inspeção à porta. Então, imagine, ele tinha apenas 13 mil disponíveis naquele momento, pelo que agora morreu muito atempadamente, ao que parece. Grandparry, está a ouvir? Klinevet, estou absolutamente de acordo consigo e não valia a pena o senhor entrar nesses pormenores. Na vida há tantos sofrimentos, tantos tormentos e tão poucas recompensas. E eu, finalmente, desejei acalmar-me e, segundo penso, tenho a esperança de aproveitar também tudo aqui. Aposto que já está a farejar a Katish Berestova. Qual Katish? Tremeu lascivamente a voz do ancião. Ahá, qual Katish? Aqui, à esquerda, a 5 passos de mim, a 10 de si. Já vai no 5º dia que ela está cá. E se soubesse, Grandparry, que canalinha ela é, de boas famílias, educada e um monstro incrível. Ali nunca a mostrei a ninguém, só eu é que sabia. Katish, responde. Respondeu uma voz rouca, de rapariga, mas de onde soava qualquer coisa como picadas de agulha. E é loirinha? Balbuciou o Grandparry em 3 sílabas entrecortadas. Há muito que eu, balbuciou o ancião ofegando, tive um sonho com uma loirinha de 15 anos, e precisamente neste ambiente. Ah, seu monstro! Exclamou Avdotia Ignatievna. Chega! Resolveu Klinevet. Estou a ver que o material é excelente. Vamos organizar aqui as coisas às 1000 maravilhas. O principal é passarmos aqui o resto do tempo de maneira divertida. Mas que tempo? Psst. Você aí, funcionário. Lebeziatnikov. Ou lá como é. Ouvi chamar-lhe assim. Lebeziatnikov, conselheiro áulico. Semyon Evseit, o seu criado. E tenho muito prazer. Não me interessa que tenha prazer, mas parece que o senhor conhece tudo aqui. Diga-me em primeiro lugar, já desde ontem que isto me espanta, como é possível que nós, aqui, possamos falar? É que já morremos? E mesmo assim falamos? Parece que também nos mexemos, e no entanto, não falamos nem nos mexemos. Que truques são estes? Se o barão não se importasse, Platon Nikolaevich poderia explicar-lhe melhor do que eu. Qual Platon Nikolaevich? Vá, depressa, sem rodeios.
Platon Nikolaevich, nosso filósofo local, naturalista e mestre em ciências naturais, já lançou vários livros filosóficos, mas há 3 meses que está a adormecer por completo, de maneira que se torna impossível animá-lo. Uma vez por semana murmura algumas palavras que não têm nada que ver com o assunto. Vá direto ao que interessa. Ele explica tudo isso por um fato muito simples, isto é, pelo fato de que lá em cima, enquanto estávamos ainda vivos, por engano considerávamos a morte como morte. Lá, ora, aqui, o corpo, como que ressuscita, concentram-se os restos de vida que há em nós, mas só na consciência. O que é, não sei exprimi-lo, uma continuação da vida como que por inércia. Na opinião dele, tudo está concentrado algures na consciência e continua ainda por mais 2 ou 3 meses, às vezes por meio ano. Há aqui, por exemplo, um indivíduo que está quase completamente decomposto, mas, uma vez em cada 6 semanas, ainda murmura, de repente, uma palavra sem sentido. É claro, sobre um bobok qualquer. Bobok, bobok. Mas significa que também nele a vida ainda arde, como uma faísca imperceptível. Bastante estúpido, mas como é que eu, sem ter olfato, sinto o fedor? Isso! Nesse aspecto, nosso filósofo foi como se entrasse no nevoeiro cerrado. Referiu-se precisamente ao olfato, dizendo que, aqui, o fedor que se sente é, por assim dizer, moral. É o fedor da alma para que, supostamente, a pessoa se possa arrepender nos 2 ou 3 meses derradeiros, e que é, por assim dizer, a última misericórdia. Só que me parece, barão, que tudo isto já é um delírio místico, aliás, perdoável na situação dele. Está bem? Chega. Tenho a certeza de que a seguir só aí vem mais disparates. O principal é que são 2 ou 3 meses de vida, e no final, bobok. Sugiro que passemos todos esses 2 meses da maneira mais agradável possível, e para isso temos de admitir princípios diferentes. Meus senhores, a minha proposta é que não tenhamos vergonha de nada. Ah, sim, vamos deixar de ter vergonha. Ouviram-se muitas vozes, e coisa estranha, entre elas algumas novas, ou seja, as do que, entretanto, tinham acordado. Com uma prontidão extraordinária, ribombou a voz debaixo do engenheiro, já completamente acordado. A menina Katish soltou risinhos alegres. Ah, como eu quero tanto não ter vergonha nenhuma! Exclamou com entusiasmo Avdotya Ignatievna. Já que a própria Avdotya Ignatievna não quer ter vergonha, então... Não. Klinevich, eu lá tinha vergonha, seja como for, ainda tinha vergonha. Mas aqui tem um desejo louco de não ter vergonha de nada. Compreendo, Klinevich, soou a voz debaixo do engenheiro, que sugira que se organize uma vida aqui, por assim dizer, à luz de princípios novos, racionais. Bom, estou-me nas tintas para isso. Para essas coisas vamos esperar pelo Kudearov, que trouxeram ontem. Ele, quando acordar, explica-lhes tudo. É uma personalidade gigantesca. Amanhã, salvo erro, vão trazer mais um naturalista. E também, com certeza, um oficial. E também, se não me engano, dentro de 3 ou 4 dias virá um autor de artigos satíricos, talvez na companhia do redator. Aliás, pro diabo com eles. O que interessa é que vamos ter aqui um grupo nosso e tudo se arranjará por si. Para já, gostaria que ninguém mentisse. É a única coisa que desejo, porque isso é o principal. No mundo é impossível viver sem mentir, porque a vida e a mentira são sinônimos. Ora, nós aqui, por gozo, não vamos mentir. Diabos, o túmulo tem de significar alguma coisa. Vamos todos contar em voz alta as nossas histórias e já não ter vergonha de nada. Eu serei o primeiro a falar de mim. Eu sou, fiquem sabendo, da classe dos voluptuosos. Tudo isto, lá em cima, estava atado com cordas podres. Pois bem, fora com as cordas. Vivamos estes 2 meses na verdade mais desavergonhada. Desnudemo-nos. Tudo nu,
gritaram todas as vozes. Eu quero muito, muitíssimo, desnudar-me. Guinchava Avdotya Ignatievna. Ha, ha, ha! Já vi que isso aqui vai ser divertido. Já não quero ir à consulta do EC. Não, eu ainda gostaria de viver. Ainda viveria. Soltava Catiche os seus risinhos. O principal é que ninguém nos pode proibir. E embora, pelo que vejo, o Pervoyedov esteja zangado, não me pode deitar a mão. Grandpere, está de acordo? De acordo, perfeitamente de acordo e com um prazer enorme da minha parte, mas com a condição de a Catiche ser a primeira a contar a sua biografia. Protesto com veemência, proferiu com firmeza o general Pervoyedov. Excelência, balbuciava o velhaco Lebeziatnikov, com uma emoção apressada e baixando a voz, tentando convencê-lo. Excelência, até é vantajoso para nós concordarmos. Esta miúda aqui sabe, e afinal, todas estas coisinhas. A miúda está bem, digamos que sim, mas creia Vossa Excelência que é vantajoso, que é mais vantajoso, nem que seja pela experiência, ao menos experimentemos. Nem no túmulo há sossego. Em primeiro lugar, o general joga a preferência no túmulo. Em segundo lugar, estamos nas tintas para si. Escandiu, Klinevich. Excelentíssimo senhor, não passe das marcas. O quê? Não me pode deitar a mão, por isso eu, aqui, posso gozar tanto consigo como com o Caniche, da Charpentier, a francesa. Além disso, meus senhores, que general é ele aqui? Lá fora ele era general, mas aqui é zero. Não sou zero. Eu também aqui. Aqui o senhor vai apodrecer no caixão, e o que vai sobrar de si são 6 botões de cobre. Bravo, Klinevich! Rugiram as vozes em coro. Serviu meu imperador a minha espada. A sua espada é só para picar ratos, e além disso nunca a desembainhou. Não interessa, fui uma parte do total. Há todo o gênero de partes do total. Bravo, Klinevich, bravo! Não percebo que raio é isso da espada, declarou o engenheiro. Esfrangalhados fugiremos dos prussianos como ratos, gritou uma voz longínqua e desconhecida para mim, mas exultante de alegria. A espada, meu caro senhor, é honra, gritou o general, mas só eu o ouvi. Levantou-se um rugido longo e desenfreado, uma vozearia, uma revolta, e apenas se distinguiam os guinchos de Avdotya Ignatievna, impacientes até a histeria. Depressa, vamos começar. Ah, quando é que começamos? A não ter vergonha de nada? Na verdade, anda a alma em penitência? Ouviu-se uma voz de homem do povo, mas nisto espirrei. Aconteceu de repente e sem intenção, mas o efeito foi impressionante. Tudo se calou como num cemitério. Tudo desapareceu, como um sonho. Cai um silêncio verdadeiramente sepulcral. Não acho que tenha sido por terem vergonha de mim. Já que tinham decidido não ter vergonha de nada, esperei cerca de 5 minutos e nem uma palavra, nenhum som. Também era difícil supor-se que tivessem medo de ser denunciados à polícia, porque, na verdade, o que poderia fazer aqui a polícia? Concluo involuntariamente que, em qualquer caso, deviam estar na posse de um qualquer segredo desconhecido dos mortais, e que eles escondiam religiosamente de qualquer ser vivo. Pois bem, meus queridos, pensei, ainda vos hei de visitar. E com estas palavras, abandonei o cemitério. Não posso admiti-lo. Francamente, não posso. O Bobok não me atrapalha. Ei-lo, o Bobok, onde ele está? A depravação, que graça neste lugar. A depravação das últimas esperanças. A depravação de cadáveres flácidos e putrefactos, sem poupar sequer os últimos instantes da consciência. Estes instantes foram-lhes dados, foram-lhes doados, mas, e sobretudo,
sobretudo no lugar destes. Não, não posso aceitá-lo. Vou visitar as partes do cemitério de outras categorias. Vou ouvir por todo o lado. É mesmo necessário ouvir todo o lado, e não apenas num sítio, para formar uma opinião, para ver se encontro qualquer coisa que sirva também de consolação. E ainda volto a estes, sem falta. Prometeram as suas biografias, historietas. Fui, mas volto cá. Volto sem falta. É uma questão de consciência. Levo tudo a Grajdanin. Ao Cidadão era uma revista semanal reacionária, desde 1871, com a participação de Dostoiévski, que a partir de 1873 passou a redator da revista. Repetindo, levo tudo a Grajdanin. Foi lá que expuseram o retrato de um redator. Se calhar, publicam. Bem, pessoal, chegamos ao final deste conto do Dostoiévski. Curtam, comentam, se inscrevam e, como sempre, aguardo vocês num próximo áudio, ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.